Bom, então vamos dar início, sob os auspícios do Instituto Moreira Salles, ao debate a respeito do tema proposto, que é o dos conceitos políticos de direita e esquerda na atualidade. Temos a presença aqui hoje do professor Marcos Nobre e do professor Luiz Felipe Pondé. Eu sou Otávio Frias Filho e vou procurar fazer a mediação do nosso debate. Como nós sabemos, esses dois conceitos, direita e esquerda, remontam à época da Revolução Francesa, não é? Quando, segundo a tradição, na Assembleia Nacional, os representantes de posições políticas favoráveis ao antigo regime, ou pelo menos favoráveis a uma evolução mais moderada da revolução então em curso, se sentavam à direita da mesa, né, diretora dos trabalhos, e os representantes daquelas forças que procuravam acelerar ou radicalizar a Revolução Francesa sentavam à esquerda. Então, essa terminologia topográfica, segundo a praxe, teve origem nesse momento, né? De lá para cá, são conceitos que vêm sendo utilizados em diferentes contextos, diferentes épocas. Normalmente se associa a ideia de uma posição política de direita à manutenção da ordem, ou do status quo, e a ideia de uma posição política de esquerda se associa à ideia de mudança ou de alteração da ordem, né? Houve outras tentativas também de conceituar melhor essas noções que são, de fato, muito abstratas, né, e muito difíceis de se precisar. Houve iniciativas intelectuais, por exemplo, que procuravam associar uma posição de direita à defesa de valores como a liberdade ou o individualismo, o mercado, e que procuravam, ao mesmo tempo, localizar as forças de esquerda como sendo forças que enfatizavam valores opostos a esses, ou seja, o valor da igualdade, a coletividade, né, como algo que deveria prevalecer sobre o indivíduo, o Estado, né, e assim por diante. Como esses conceitos são bastante confusos e dependem muito da visão subjetiva de quem os aplica, né, é muito oportuno que nós estejamos aqui com dois filósofos, porque sempre que se trata de esclarecer conceitos, se pede a ajuda dos filósofos, né? Um pouco isso que estamos fazendo aqui hoje. O professor Marcos Nobre é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, é também pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, onde ele coordena o núcleo sobre direito e democracia. O professor Luiz Felipe Pondé é professor de filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Fundação Armando Álvares Penteado. Imagino que parte das pessoas que estarão acompanhando o nosso debate localizem o professor Luiz Felipe Pondé no campo da direita e localizem o professor Marcos Nobre no campo da esquerda. Não sei se eles vão concordar com essas catalogações, mas, de toda maneira, são dois pensadores, sobretudo originais, capazes de refletir com autonomia, com espírito crítico e de procurar dissolver ideias feitas e lugares comuns. Então, daria início à nossa conversa aqui hoje, perguntando qual é, afinal, a distinção conceitual que cada um de vocês adota no que diz respeito à direita e esquerda, e em que medida essa distinção tem valência na atualidade, nos dias de hoje. Pediria que o professor Luiz Felipe começasse, então, a responder essa primeira questão. Eu diria o seguinte, entre liberdade e igualdade, eu sempre tendo a privilegiar a liberdade. A gente pode até vir a discutir o que é essa liberdade. Eu acho que um pouco na linha de liberal em termos de costume, conservador em termos de política. Me parece que uma sociedade que não regra demais o mercado, seja no sentido econômico, seja no comércio livre entre as pessoas, me parece uma sociedade mais interessante. Eu penso um pouco que o século XX, de alguma forma, fortalece essa posição em algum nível, como uma posição possível. Certos regimes de esquerda instalados, seja no plano do governo, seja no plano microscósmico, como, por exemplo, instituições culturais, universidades, seja lá o que for, a prática de esquerda muitas vezes diminuiu a liberdade individual. Então eu tenho uma certa simpatia, importante, por essa ideia de que o governo deve ser conservador, não deve se meter muito
nos hábitos morais, nas práticas cotidianas, não deve querer dirigir gestos, palavras, visões de mundo. Então, é um pouco essa mistura que eu vejo como sendo a posição de direita com a qual eu me identifico. Professor Marcos Nobre, a mesma pergunta então, qual é o conceito de direita e esquerda que lhe parece válido atualmente, se é que algum? Me interessa menos os termos, né, as palavras, do que o que elas significam. Então, se for substituir direita e esquerda por outros nomes, não tenho nada contra, desde que a polarização política permaneça. Para mim, hoje, ser de esquerda não é atribuir de saída uma prioridade, seja a liberdade, seja a igualdade. Mas, de analisar em cada caso concreto, qual das duas, sendo fomentada, fomenta mais a autonomia dos indivíduos, dos grupos, das sociedades, dos países, da esfera pública. Então, esse seria o meu critério. Então, eu não tenho um critério prévio a favor da liberdade ou da igualdade. Eu acho que a direita tem uma prioridade absoluta em relação à liberdade. A liberdade sempre vem antes, em qualquer circunstância. Essa ideia que associa a posição de direita a uma prevalência, um predomínio da liberdade enquanto valor, ela não encontra vários desmentidos históricos, por exemplo, desde logo o fascismo, quer dizer, acho que todos nós consensualmente concordaríamos que o fascismo, por N características, é um movimento de direita, inclusive de extrema direita. E, no entanto, é um movimento que se notabilizou pela supressão de todo tipo de liberdades, liberdades individuais, liberdades públicas, liberdades políticas. Como resolver esse tipo de contradição? Assim, quando eu estou falando direita, isso foi muito importante essa pergunta. Eu estou falando direita, eu estou excluindo todos aqueles que veem o seu adversário como um inimigo a ser abatido. Então, esquerda e direita tem de estar num ambiente democrático, ou seja, você tem que encontrar o outro como adversário. Isso não torna a disputa menos acirrada, não torna a disputa menos violenta às vezes, mas você vê o outro como um adversário e não como um inimigo a ser abatido. Vamos dizer, as formas de pensamento e de ação de esquerda ou de direita que não aceitam a democracia não estão nessa caracterização que eu acabei de tentar esboçar. Estariam fora da política? Não, eles são, sim, inimigos da democracia. E quem foi inimigo da democracia, de fato, eu não coloco nem como direita nem como esquerda. Eu coloco como um problema que tem que ser resolvido por sociedades democráticas da melhor maneira possível. Bom, Dey, queria falar algo sobre fascismo? Para mim também me parece evidente que a gente tem que preservar, não que eu ache a democracia perfeita, acho que ninguém em sã consciência acha, mas eu acho que a democracia, sem dúvida, é um regime que merece ser defendido, né? E, nesse sentido, posições como a do fascismo ou qualquer regime ditatorial, seja ele identificado com coletivismo, ou seja ele identificado com alguma forma de partido único que vai legislar sobre até o que você pensa quando vai dormir, é muito importante que se separe, porque quando eu penso em direita no âmbito da nossa conversa aqui, como eu dizia no começo, eu penso, antes de tudo, numa prevalência da ideia de indivíduo, de liberdade, que, inclusive, carrega consigo uma certa resistência à noção de perfeição social. Eu acho que essa questão é bem importante, inclusive quando a gente acompanha um pouco a história da discussão, seja desde David Hume, né, o filósofo cético, que hoje é muitas vezes arrolado como um ancestral do pensamento liberal conservative, me parece que isso é muito importante, uma resistência a utopismos. Agora, uma outra coisa que me vem a partir do que o Marcos falava é quando você dizia que você entende um pouco a esquerda como um movimento que questiona os limites do status quo, alguma coisa assim, pensando um pouco de forma empírica, é assim, pega, por exemplo, o nosso cotidiano universitário, né? Pelo menos no âmbito onde a gente cresceu dentro da universidade, às vezes me parece que o pensamento identificado como de esquerda é, na realidade, bastante o status quo, né? No modo como ele se reproduz na sala de aula, no modo em que a bibliografia se reproduz, na escolha dos autores trabalhados, no olhar que você recorta para apresentar em sala de aula. Então, se a gente pegar esse exemplo de testar os limites do status quo no âmbito pequeno, quer dizer, local, então se a gente usar a tua classificação, a gente teria que talvez inverter. E é como quase eu ficasse à esquerda.
num universo como esse. Especificamente nesse mundo, né? Tá. Então, eu vou tentar especificar melhor o que eu estava querendo dizer, porque eu acho que não ficou claro. Primeiro, eu acho que a sua imagem, Pondé, é a imagem de um espantalho. Quer dizer, eu não consigo, a menos que a gente vá para casos muito concretos, eu não consigo ver o que você vê. Né? Eu não consigo ver isso... Talvez porque a gente olha de lugar diferente. Na universidade. E, inclusive, acho que é um sintoma muito interessante. Quer dizer, essa coisa de que existe uma opressão de esquerda na universidade, alguma coisa parecida, eu acho que que não corresponde à realidade, simplesmente. Eu acho que não é isso. Agora, eu acho que a direita se caracteriza hoje por ter um catálogo de direitos que quer que seja fixo e pétreo, e intocável. Isso eu acho inaceitável do ponto de vista da compreensão democrática da esquerda. Então, o que a esquerda entende como democracia, para mim, é esse catálogo de liberdades e de direitos não pode ser fixo, não pode ser pétreo e não pode ser posto antes de qualquer discussão. Quando você fala que a direita teria, então, um catálogo de princípios a priori que não podem ser modificados, acho que não. Eu acho que, por exemplo, talvez a gente concorde que, sei lá, certos direitos humanos são princípios a priori e pétreos que a gente não concorda. E me parece que sim existem princípios pétreos. Aliás, eu acrescentaria uma questão nessa posição chamada de direita. É uma tendência a jamais pensar no atacado e sempre pensar no varejo. Quer dizer, mudanças devem ser locais, pontuais, lentas, graduais. Um pouco como Otávio falava na coisa da direita topográfica em relação à Revolução Francesa. Jamais a partir de grandes princípios abstratos, de como o homem deve ser, de como a sociedade deve ser. Nesse sentido, me parece que a direita opera muitas vezes, do ponto de vista que eu vejo a direita, como uma espécie de controle de qualidade, entre aspas, para que o indivíduo não seja esmagado em nome de um indivíduo que deve existir e não existe. Entendeu? Um pouco nessa defesa do empírico banal, quase, contra o abstrato.